Irmãos, sofrimento. Todos nós aqui sabemos o significado dessa palavra. E não apenas o seu significado, mas também as experiências nas nossas vidas que essa palavra nos faz lembrar. O sofrimento é uma realidade na vida de todos nós. Seja um sofrimento mais simples, como levar uma topada caminhando na rua, ou o sofrimento mais difícil, como pegar uma doença grave e ter a nossa vida neste mundo colocada em risco. Seja qual for o sofrimento, todos nós conhecemos o que é a sua dor. Todos nós conhecemos o que é passar por ele. Sofrimentos mentais ou emocionais, sofrimentos físicos, qualquer que seja o tipo de sofrimento que venha à sua mente, todos nós já sofremos ou estamos sofrendo nesta vida, neste momento. Hoje, de maneira geral, o mundo enfrenta tempos de sofrimentos. Até hoje, até neste momento, cerca de 4 milhões de pessoas morreram no mundo em função da Covid-19. E não é apenas a Covid que traz sofrimento ao mundo e às nossas vidas. Há outras pestes, há outras doenças, há crimes, há assassinatos. Há muitos problemas inimagináveis e incontáveis que nós poderíamos citar aqui, que trazem sofrimento sobre a vida dos homens e sobre as nossas vidas. É certo que o sofrimento é algo presente, algo que jamais deixará de existir em toda a nossa vida e na vida daqueles que por aqui ficarem quando nós partirmos. E esses sofrimentos, eles tentam nos levar para sentimentos que também são sofríveis para nós, para ansiedades, para temores, para o medo, para a tristeza. Nós estamos em um mundo maculado pelo pecado, nós estamos em um mundo manchado pelo pecado e sujeitos a sofrer em nossa alma e em nosso corpo as consequências do mal desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Agora mesmo você pode estar ansioso e temeroso com o seu futuro. Agora mesmo você está se perguntando o que será da sua vida ou da vida dos seus familiares diante dessa pandemia. E se eu pegar Covid? E se o meu parente ou meu conhecido que está doente, internado, chegar a acontecer o pior com ele e ele morrer? Medos, temores e preocupações que são explicáveis e até compreensíveis no contexto em que nós estamos vivendo. E a pergunta que se coloca diante de nós não é se nós vamos então ou não passar por sofrimentos. Como eu disse, é certo que passaremos. É certo que o sofrimento nos encontrará em algum momento em nossa caminhada neste mundo. A pergunta que nós temos que responder é como passaremos pelo sofrimento. É se é possível, como crentes em Cristo, como filhos de Deus, passarmos pelos sofrimentos da vida, tendo ainda esperança. É possível ter esperança nas piores situações que possamos enfrentar? É possível termos alegria em meio às dores e angústias que nós enfrentamos? A Bíblia diz que sim, os filhos de Deus podem e devem ter esperança e alegria em meio às suas dores. Nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, Paulo vai nos dar remédios para a nossa alma, para que a nossa alma possa encontrar esperança em meio ao sofrimento. E para entendermos esses remédios, nós precisamos entender o contexto em que Paulo escreve essas palavras. Paulo está preso em Roma. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. E ele está em Roma, a capital do Império Romano, preso para ser julgado. Paulo está a ponto de passar por um julgamento em que, se ele for condenado, Paulo será condenado à sentença de morte. E a mais de 1000 quilômetros dali, daquela prisão onde Paulo se encontra,
está a igreja de Filipos. Uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. Paulo passou por ali, fez amizade com aqueles irmãos. Aquela igreja era muito próxima do apóstolo Paulo. Uma igreja que foi formada pelo seu labor, pelo seu sofrimento, pelo seu trabalho. E Paulo agora está preso. E aqueles irmãos, tão longe, 1.200 quilômetros de distância, para aquela época onde não existia WhatsApp, não existia telefone, não existia correios como o nosso, que é rapidinho, que com uma semana chega. Só para vocês terem uma ideia, para uma pessoa sair de Filipos e chegar a Roma, era um mês de viagem. E aquela igreja estava lá se perguntando: como está Paulo? Que sentimentos estão passando na cabeça, na alma, no coração do apóstolo que esteve entre nós? Como ele está naquela prisão? A igreja estava apreensiva, a igreja estava preocupada, a igreja estava ansiosa, a igreja se perguntava e dizia: nós temos que saber como Paulo está. Então a igreja de Filipe, os filipenses, tomam um homem, um de seus líderes, Epafrodito, você pode ver em Filipenses 2:25. Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos, é enviado para Roma, com a ajuda da igreja e o auxílio financeiro da igreja, que será entregue a Paulo. E ele será mensageiro da igreja, como Filipenses 2:25 diz. Mensageiro dos filipenses para buscar as notícias da situação em que Paulo se encontra. A igreja deseja saber a situação em que o apóstolo está. Paulo, então, ao receber Epafrodito, algum tempo depois que Epafrodito estava ali, estava próximo de Epafrodito voltar para Filipos, para o meio dos filipenses, Paulo então escreve a carta para a igreja, para acalmar a igreja, para aquietar os seus corações, o coração daqueles irmãos, para ensiná-los a enfrentar momentos de sofrimento, como Paulo estava enfrentando na prisão. E Paulo então escreve esse trecho que nós lemos, que deu os remédios para aquela igreja enfrentar a situação, e nos dá também 3 remédios para a nossa alma, para que nós também possamos encontrar alegria e esperança em nossos sofrimentos. E aqui Paulo nos responde a questão: como podemos ter esperança nos nossos sofrimentos? Primeiro remédio, confiando no Espírito de Deus e nas orações, do versículo 18 até o 19. O segundo remédio, do versículo 20 ao 23, pensando mais na vida eterna do que na vida neste mundo. E o terceiro remédio que Paulo nos dá, do versículo 23 até o versículo 26, percebendo que o nosso sofrimento é para o benefício dos outros, que o nosso sofrimento redundará no bem de outros. Portanto, veja o que Paulo nos diz no versículo 18 e no 19, falando que um dos remédios para vencermos o sofrimento e vivermos em esperança é confiarmos no governo de Deus, no Espírito de Deus e nas orações. Paulo diz assim no final do 18 e o 19: sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Antes de qualquer coisa, irmãos, Paulo mostra que a sua alegria independe das situações. Paulo inicia dizendo: sempre me regozijarei. Independe do que está acontecendo, eu sempre estarei alegre. Como? Por quê? Qual a base da alegria e da esperança de Paulo? Paulo nos diz no versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A base da alegria de Paulo, irmãos,
é a sua esperança. Paulo espera que ele será liberto. É o que ele diz no verso 19. Ele diz: porque eu estou certo de que isso me redundará em libertação. Ele está certo de que ele será libertado da prisão. Aqui nós já aprendemos algo para nossas vidas. Nós não só podemos, como devemos ter esperanças de que o nosso sofrimento terminará um dia. De que o sofrimento que passamos neste mundo terá um fim. Nós podemos acreditar naquilo que o salmista escreveu, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O nosso sofrimento terá um fim. Amém. E nós, irmãos, devemos ter a esperança de que esse sofrimento terá um fim nas duas coisas que Paulo colocou como fundamento da sua esperança. Que duas coisas são essas? A súplica da igreja, ele diz no verso 19, por ele. E a segunda coisa, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Paulo une aqui dois fatores que estão sobre as nossas vidas: o fator divino e o fator humano. O governo providente de Deus, a ação de Deus por meio do seu Espírito Santo e as orações do povo de Deus. A soberania de Deus no seu governo pelo seu Espírito e a responsabilidade humana em orar diante de Deus e suplicar a Deus pelo fim do sofrimento. São essas duas coisas que sustentam a esperança e a alegria de Paulo aqui, irmãos. E essas duas coisas que devem também sustentar a nossa esperança em nossos sofrimentos. Em primeiro lugar, nós devemos ter a certeza de que o Espírito de Jesus Cristo está sobre nós. O Consolador. Antes de Cristo voltar aos céus, depois da sua ressurreição, ele prometeu que enviaria um Consolador, como ele. O outro Consolador, o seu Espírito. E esse Espírito habita em nós. Esse Espírito nos fortalece. Esse Espírito nos dá a força e o consolo necessários para que nós passemos pelos sofrimentos desta vida. Para que nós possamos, juntamente com o Espírito de Deus, viver as nossas angústias, as nossas dores e enfrentar as tempestades que vêm sobre nós. O Espírito de Deus está conosco. É por meio do Espírito de Cristo, irmãos, que Deus governa as nossas vidas. Que Deus faz o seu governo sobre nós. Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. A ação do Espírito do Senhor em nossas vidas, trabalhando em nós, nos conformando à imagem e semelhança de Cristo, em meio às dores, em meio aos labores e às lutas que vivemos todos os dias. Esse Espírito está conosco. Amém. Por mais que você queira se sentir triste, solitário, por mais que você imagine que você está sozinho, se você é um crente em Cristo Jesus, você nunca estará só. Amém. Cristo sempre estará com você por meio do seu Espírito que habita em você. Amém. O Espírito de Deus, o nosso Consolador, sempre estará conosco, por mais densas que sejam as trevas em que estejamos. O nosso soberano Deus estará ali ao nosso lado. Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele nos dará a certeza de que o sofrimento acabará em breve, porque Ele está conosco. Amém. Porque Ele caminha ao nosso lado. Em segundo lugar, irmãos, a nossa alegria e esperança estão fundamentadas nas orações. Nas orações que fazemos por nós mesmos e nas orações que a igreja faz por nós, pelas nossas vidas. Paulo está dizendo aqui no versículo 19 isso, que a certeza dele está na súplica dos filipenses. Nós não podemos cair em um erro aqui, irmãos, que facilmente podemos cair.
no erro do determinismo ou do fatalismo, de pensarmos, não, porque Deus usa o sofrimento para o meu bem, porque o sofrimento vem até mim pela permissão de Deus, porque o Espírito de Deus está em mim, então eu não preciso orar. Deus vai cuidar e eu não preciso orar. Paulo não pensa assim. Paulo fala das duas coisas. Paulo diz, Deus está governando na sua providência e no seu Espírito Santo, com o seu Espírito em nossas vidas. Mas ainda assim, a esperança de Paulo também está nas orações. Porque nós precisamos entender a função das nossas orações. As orações, irmãos, são o meio através do qual nós recebemos o trono de Deus, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Assim como a energia desse prédio chega aqui até nós para nos ser útil pelos fios que saem do poste, as orações são os fios que nos conectam aos céus, para que por elas venham o poder e a bênção de Deus sobre nós. As orações são os meios estabelecidos por Deus para que a sua vontade se faça real na vida do seu povo. Por isso devemos orar. Por isso devemos buscar ao Senhor em meio aos sofrimentos. Deixe-me lhe dar uma instrução, uma ilustração, na verdade, para que você entenda melhor essa situação aqui. A função das orações em meio aos nossos sofrimentos. Imagine uma criança brincando com uma bola. Está lá chutando a bola e a bola cai num lugar escuro. Mas aquela criança tem medo do escuro. Ela não sabe o que tem no escuro. Ela não tem certeza do que existe ali. Na verdade, a sua mente imagina muitas coisas, que talvez ali existam monstros, que ela não pode vê-los, e por isso ela jamais entrará ali. Então o que ela faz para ter sua bola de volta? Ela vai lá onde o seu pai e diz, papai, pega a minha bola que caiu no escuro. E o pai, por amar aquela criança, segue aquela criança e vai buscar a bola. Mas sabe qual é a coisa engraçada? É que quando o pai entra no escuro, a criança vai junto, atrás da bola. Porque ela sabe que o pai dela conhece o escuro e pode matar os monstros que tem ali. Ela confia no seu pai. Assim somos nós, em meio aos nossos sofrimentos. Quando as trevas, irmãos, o sofrimento nos cercam e nos abatem, e quando vem sobre nós a incerteza, a ansiedade e o medo do escuro, nós temos que ser como essa criança. Nós vamos a Deus, que é o nosso Pai, intercedemos a Ele por meio das orações, para que Ele venha até nós e caminhe conosco no escuro. Porque Ele sabe o que existe no escuro e Ele tem poder para destruir os piores monstros que existam ali. Essa é a nossa esperança, Deus. É isso que as nossas orações causam em nossas vidas como crentes. Elas são a nossa intercessão junto ao Pai, para que o Pai venha em nosso favor e esteja conosco nas nossas lutas, nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. As orações. Portanto, nós podemos ter esperança de que os nossos sofrimentos chegarão ao fim, confiando no Espírito de Deus e nas orações que fazemos a Deus e que outros fazem a Deus em nosso favor. Esse é o primeiro remédio, irmãos, que Paulo nos mostra nesse texto. Contudo, nós não podemos esperar que o fim do sofrimento se dê da forma que nós imaginamos, segundo a perspectiva humana apenas. Nós não podemos pensar que o sofrimento sempre terminará ainda neste mundo para continuarmos a vida neste mundo. Isso nos leva ao segundo remédio que Paulo nos dá a partir do versículo 20. Que Paulo nos diz que nós, para termos esperança no sofrimento,
devemos pensar mais na vida eterna do que na vida neste mundo. Veja o versículo 20 e o versículo 21, o que a palavra de Deus nos diz. Paulo segue dizendo: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses dois versículos, irmãos, eles nos mostram a totalidade da esperança de Paulo. Quando Paulo diz no versículo 19 que ele está certo de que será liberto, Paulo não está apenas olhando para a possibilidade dele sair da prisão para voltar à sua vida diária. Paulo está considerando também outra possibilidade de que os portões da prisão sejam abertos para que logo depois ele atravesse os portões do céu. Ele está considerando aqui que a liberdade dele pode se dar de duas maneiras. Ou a sentença ser que ele seja livre desta vida e volte a cumprir sua missão apostólica, ou que a sentença seja a de morte e que ele seja morto. Mas Paulo entende que mesmo sendo morto, ele estará livre também, porque ele irá para o céu se encontrar com Cristo. Amém. Essa é a compreensão de Paulo aqui, irmãos. Veja como ele diz no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Irmãos, ardente expectativa aqui significa a imagem de alguém que está na rua, com cabeça erguida, olhando o horizonte, como quem espera por alguma coisa que está vindo, que ele tem certeza que virá, e ele está com expectativa profunda e ardente de que aquilo que ele espera chegará. Isso é comprovado quando Paulo diz também no versículo 20 que ele não será envergonhado. Essa palavra aqui no original grego, ela significa literalmente ficar frustrado com a esperança. Paulo está dizendo: a minha esperança é que a minha própria esperança não será frustrada. Ele afirma que a sua esperança é que a própria esperança jamais se frustrará. Paulo tem a certeza, irmãos, não importa o que aconteça, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido na vida de Paulo. Os olhos de Paulo estão nos céus. Os olhos de Paulo não estão apenas na possibilidade dele sair da prisão e viver sua vida no mundo. Ele considera que morrer é uma realidade. Ele considera a realidade como ela é, a realidade das nossas vidas, uma vida entre dois mundos, entre esse mundo e o outro mundo. Paulo considera que a sua morte será também uma libertação. Ele diz no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O desejo de Paulo é viver para a glória de Cristo, seja neste mundo, seja no próximo. A vontade de Paulo é servir a Cristo e tão somente a Cristo. Ele está com os olhos no Senhor, ele está com os olhos no céu e não apenas aqui. E os seus olhos estão tão fixos nos céus, irmãos, que Paulo está vivendo um dilema. Paulo está em dúvida. Paulo está se perguntando o que é melhor, se é melhor ele ser liberto para viver esta vida, ou se é melhor, de fato, Deus permitir que a sentença de morte venha e ele seja morto. Paulo está nesse dilema, veja o versículo 22 e o 23. O dilema de Paulo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, se de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo aqui, irmãos, está dizendo: se eu continuar nesse mundo, minha vida será para a glória de Cristo. Mas se eu não continuar nesse mundo, isso vai ser melhor ainda. Eu me encontrarei com o Salvador da minha vida. É o que Paulo está dizendo. Eu me encontrarei com Cristo. A morte é um lucro. E se a morte é um lucro, eu estou agora em um dilema. Paulo está em um dilema de saber o que de fato é melhor. Em meio à sua prisão, Paulo não está pensando em si mesmo. Paulo não está olhando para o mundo físico. Paulo não está olhando nem mesmo para a sua própria vida. Paulo está olhando para Cristo. Amém. E se perguntando o que pode acontecer com ele para que ele esteja mais próximo de Cristo. Essa é a questão de Paulo. Essa é a dúvida do apóstolo. Irmãos, pensar mais na vida no céu nos livra das falsas esperanças que este mundo nos oferece. Nós não podemos pensar apenas olhando para aquilo que vemos e tocamos. A realidade não é apenas isso. A vida não é apenas essa. Mas muitas esperanças que querem nos dar por aí olham apenas para este mundo e esquecem o outro mundo. Quer um exemplo? Confissão positiva. Você está passando por um problema e alguém chega para você e diz assim: pense que vai dar certo, que vai dar certo. Alguém diz para você: olha, acorde de manhã cedo, olhe no espelho e diga: eu posso. Eu tenho a força. Eu vou vencer. E sempre que alguém diz isso para você, o pressuposto dela e toda a fundação desse pensamento é apenas este mundo e não outro. É apenas esta terra, pensando que o sofrimento tem que acabar aqui, que a agonia tem que acabar aqui e que eu tenho que viver uma plena alegria aqui. Mas a verdade que nós estamos vendo na palavra de Deus é que o sofrimento, de forma total e cabal, jamais acabará aqui. Ele não acabará aqui. Contudo, Deus, na sua palavra, nos dá a provisão necessária para enfrentarmos e vivermos em esperança, compreendendo a realidade como ela é. Não apenas este mundo, não apenas aquilo que vemos, mas aquilo que está além do que podemos ver e tocar. A Bíblia nos mostra que ter esperança no sofrimento não é focar em nós mesmos, não é fazer confissões positivas a nosso respeito, mas é olharmos para outro, olharmos para Cristo, para outra vida, não para esta vida. É sabermos algo a respeito de outra pessoa e não de nós mesmos. É sabermos algo a respeito de Cristo. Amém. E quem Cristo é para nós. Amém, Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo, e quando nós vivemos para a glória de Cristo, e quando nós entendemos que o sofrimento é real, mas que ele é passageiro e que um dia todo o sofrimento cessará em nossas vidas, isso nos dá esperança para seguirmos em frente. Esperança, irmãos, em Cristo, na outra vida. Amém. Pensar mais no céu do que na terra. Quando nós enfrentamos os sofrimentos, o mais importante não é quando o sofrimento irá acabar, mas como nós passamos por esse sofrimento enquanto ele está sobre nós. Olhar para o céu, irmãos, também nos livra
de pensar que nossas orações não foram respondidas porque o sofrimento não acabou de uma perspectiva humana. Talvez os filipenses pensassem, se Paulo não for liberto, Deus não ouviu as nossas orações. E Paulo está dizendo para eles, se Deus se aprouver ao Senhor que eu seja morto, Deus me deu a maior de todas as liberdades, porque a morte é um lucro para mim, e eu me encontrarei com o meu libertador e o meu salvador, o Filho de Deus. Amém. As orações da igreja de Filipos, as nossas orações pelas nossas vidas neste mundo e pelo nosso sofrimento neste mundo, sempre, irmãos, sempre serão atendidas por Deus. O problema é que nós esperamos que elas sejam atendidas na nossa perspectiva. E nós achamos que se nós adoecermos e chegarmos à morte, Deus não ouviu as orações dos nossos irmãos, da nossa família, daqueles que oravam por nós. Ouviu sim. E acordando aqui de volta, ou no céu, nós acordaremos entre irmãos. Nós acordaremos no meio da nossa família. Nós acordaremos com o sofrimento vencido. Ou neste mundo, ou no outro mundo. Mas nós venceremos qualquer sofrimento. Porque os nossos olhos estão no céu e não na terra. Há sofrimentos, irmãos, que chegarão até nós, que jamais terão fim nessa vida. Jamais. Há sofrimentos que nós carregaremos até o último momento. Há pessoas que nascem com doenças crônicas. E essa doença acompanha essas pessoas até o dia que elas morrem. Há sofrimentos que chegarão para ficar, para ser um aguilhão em nossas vidas, em todos os dias e em cada respiração que tivermos neste mundo. Há sofrimentos que não nos abandonarão, que não cessarão enquanto vivermos. Mas se nós colocarmos os olhos nos céus, os olhos em Cristo, nós viveremos em paz, sabendo que esse sofrimento, mesmo que leve a vida toda, ele terá um fim. Amém. Irmãos, nossa vida neste mundo é uma passagem de uma chuva. Já ouviu essa expressão? Estou passando uma chuva só. Você vai para o centro, começa a chover. Você caça lá um Paraíba e entra. Alguém do pastor Israel chega lá dentro, o que é que está fazendo aqui, rapaz? Só em pé. Você diz, pastor Israel, estou só passando a chuva. Vou já seguir meu rumo. Assim é a nossa vida nesse mundo. Nós estamos aqui passando uma chuva na perspectiva da eternidade. Nossa vida aqui, irmãos, não é nada comparado à vida eterna que Deus prometeu para nós. Amém. Os sofrimentos que enfrentamos aqui, por piores e mais duradouros que sejam, eles são suportáveis, porque eles acabarão. Eles terminarão. Chegará o dia em que nós venceremos cada um deles em Cristo. Chegará o dia em que nós, irmãos, passaremos pelo último sofrimento, a morte. Chegará o dia que a morte virá ao nosso encontro, mas ela não virá nos destruir, ela não virá nos exterminar. A morte virá como mensageira de Deus para nos dar um recado. Chegou a hora de você se encontrar com o seu Senhor. Amém, Jesus. A morte para um cristão não é o final da vida, mas é tão somente a passagem entre o mundo de sofrimento e dores e o mundo de alegria eterna. Isso é a morte para nós, irmãos. Ela é dolorosa, ela é um sofrimento, mas ela é o último sofrimento. Ela é a última dor. Ela é o último aguilhão, a última ferroada deste mundo em nós. Porque num piscar de olhos, quando fecharmos os nossos olhos aqui,
quando a dor causada na nossa alma for sentida, ao mesmo tempo, nós sentiremos o deleite e a alegria de abrir os nossos olhos diante do Rei do Universo. Glória a Deus. Nós iremos ao céu. Nós venceremos um mundo de lutas, de dores, de dissabores. Nós venceremos o aguilhão da própria morte. Aleluia. Porque em Cristo a morte foi vencida. Pensar mais na vida eterna, irmãos, do que na vida deste mundo, é um poderoso remédio que nos dá a verdadeira esperança. A verdadeira esperança cristã, que não está nessa vida, mas que está na outra vida. E por fim, o terceiro remédio, o último remédio que Paulo nos dá, para termos esperança em meio aos sofrimentos. E esse remédio é percebermos que o nosso sofrimento é para o benefício de outras pessoas. O nosso sofrimento não pode ser visto de maneira egoísta, mas tem que ser visto como um meio que Deus usa para abençoar também outras pessoas. Veja do versículo 24 até o versículo 26, o que a Bíblia nos diz. Mas por vossa causa, Paulo continua, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nesses 3 versículos, irmãos, Paulo resolve o seu dilema entre ficar neste mundo ou ir para o outro mundo. Ele responde aqui qual é a sua decisão, se ele pudesse de fato escolher, se a decisão não fosse de Deus. Se ele pudesse escolher o que ele faria. Paulo diz aqui que mesmo que reconhecendo que estar com Cristo é muito melhor, como ele diz no versículo 23, ele conclui dizendo que é mais necessário permanecer no mundo. E por que ele diz isso? Qual a razão pela qual Paulo deseja continuar neste mundo mau e de sofrimento se ele tivesse de escolher? No versículo 24 ele nos diz: por causa dos filipenses, por causa dos outros. E no versículo 25, Paulo diz que o desejo dele é ficar com os filipenses para o progresso e o gozo na fé daqueles irmãos. E ele ainda diz mais, no verso 26, Paulo demonstra o seu desejo de visitar aqueles irmãos, de que a presença dele esteja com eles, caso ele seja libertado da prisão e não seja morto. Paulo deseja e escolhe ficar por causa da igreja. Veja bem o que está acontecendo aqui, irmãos. Paulo fez uma escolha entre a vida eterna com Cristo, uma vida de alegrias, uma vida sem sofrimento algum, uma vida com o seu Senhor para sempre, e uma vida em um mundo que causou sofrimento a Paulo estava causando naquele momento, ele estava preso. E alguém chega para Paulo, é como se alguém chegasse para Paulo e dissesse: Paulo, tu quer ir para o céu e estar com Cristo agora? Ou tu quer ficar aqui, em um mundo que já te apedrejou, que já te perseguiu, que já te espancou? Qual a tua escolha, Paulo? E Paulo surpreendentemente diz: eu quero ficar. Por que, Paulo? Por que tu quer ficar? Eu quero ficar porque eu tenho meus irmãos para cuidar. Eu quero ficar porque eu tenho a igreja de Cristo para alimentar e para ver a glória de Cristo manifestada na vida deles. Por isso eu quero ficar. Eu quero sofrer pelo benefício deles. Eu quero continuar neste mundo que já me fez sofrer tanto, mas eu quero continuar porque o meu sofrimento
está redundando em bênção para os meus irmãos e para o povo de Deus. Veja isso, irmãos. Paulo não está focado em si em nenhum momento. Paulo não está olhando para si mesmo. Paulo não está encontrando esperança olhando para dentro de si, vendo o valor que há nele. Mas primeiro vendo o valor que há em Cristo e depois vendo o valor de trabalhar por Cristo para o benefício do povo de Cristo. Percebam o que está acontecendo aqui. Os pais, aqueles que são pais aqui, vão entender um pouco melhor o que Paulo está dizendo aqui. Quando eu era adolescente, irmãos, eu morava em uma cidade a 100 quilômetros da minha casa, da casa dos meus pais. Morava numa casa alugada e houve uma época em que os meus pais enfrentaram dificuldades financeiras. E hoje a minha mãe conta pra gente, para mim e para o meu irmão, sobre isso. E ela usa uma frase que muita gente usa, né? Ela dizia: meu filho, nós roíamos os ossos e mandávamos a carne para vocês. Isso é sofrer pelo benefício dos outros. Um pai e uma mãe sabem bem o que é isso. Abre mão de um benefício, abre mão de algo bom que você poderia usufruir, mas você abre mão, sofre a falta daquilo, para que o outro seja abençoado e beneficiado. Sofrimento pelo benefício dos outros. Qual é, irmãos, a motivação que está em nossos corações quando nós desejamos que o sofrimento acabe? Será que é para sermos bênção para os outros? Será que é para sermos bênção para a igreja, para os meus irmãos, para aqueles que passam necessidade? Ou eu quero vencer a Covid só para fazer minha próxima viagem de férias? Ou eu quero vencer a Covid apenas para curtir a vida e esquecer daqueles que padecem e precisam? Por que eu quero vencer o sofrimento neste mundo? Será que eu entendo que eu quero sair da prisão do sofrimento, como Paulo está dizendo aqui? Eu prefiro a libertação para esta vida ainda, para abençoar as pessoas, para cuidar das pessoas, para cuidar dos meus irmãos. Será que essa motivação está no nosso coração? Será que nós já paramos para pensar que o nosso sofrimento não se trata de nós apenas, mas de Cristo e do seu povo? Mas de Cristo e da sua igreja? O nosso problema, irmãos, é que nós não aprendemos a sofrer para abençoar os outros. Nós não aprendemos a sofrer para o benefício de outras pessoas ou do reino de Cristo. Nós só pensamos em nós. É mais fácil nós seguirmos a tendência pecaminosa e egoísta do nosso coração do que pensarmos nos outros. Quer ver um exemplo? A nossa vida financeira. Quando pensamos na igreja, a tendência natural do coração pecador do homem, e quando pensamos na necessidade do nosso próximo que está precisando, nós pensamos assim: eu vou dar do que sobrar. Eu vou cuidar de todas as minhas necessidades, eu vou fazer as minhas viagens, eu vou comprar tudo que eu quero, eu vou fazer todos os lanches que eu imagino, vou cumprir todos os meus desejos e deleites e prazeres, e aí, se sobrar, eu ajudo. Nós não aprendemos a sofrer para o benefício dos outros. Nós não aprendemos a sentar e ver do que eu posso abrir mão para que eu use da minha renúncia a alguma coisa para abençoar quem precisa. Nós temos que aprender a sofrer pelo benefício dos outros. Amém. Talvez abrir mão de 1 ou 2 pizzas no mês, talvez você coma 4 ou 5.
uma por semana, e usar o dinheiro das 2 pizzas para abençoar quem precisa. Talvez desistir de uma das viagens do ano e usar o dinheiro da viagem para abençoar a obra de Deus e aqueles que precisam. Sofrer privações para o benefício dos outros. Isso é o cristianismo, irmãos. Isso é o cristianismo. Outra forma de vermos o sofrimento como maneira de ajudar os outros é entendermos que o sofrimento do cristão é usado por Deus para manifestar ao mundo um pouco do sofrimento de Cristo. Os exemplos que eu dei agora há pouco é exatamente isso. Quando nós sofremos para abençoar alguém, nós estamos agindo como Cristo que sofreu e o seu sofrimento trouxe bênção para outras pessoas. Quando nós sofremos e passamos pelo sofrimento, confiantes em Deus, e somos ultrajados, difamados pelos outros, e permanecemos como Cristo, como ovelha muda, assimilando o sofrimento, sentindo as injustiças e o aguilhão do sofrimento, nós estamos mostrando ao mundo, sendo um espetáculo na nossa própria vida, de que um dia veio um homem à terra que era Deus, que sofreu e padeceu, calado, para que outros fossem salvos. O nosso sofrimento abençoa o mundo, porque quando sofremos segundo as Escrituras e nos comportamos segundo o desejo de Deus em meio às nossas dores, a nossa vida é um teatro do Evangelho diante dos homens. Se os nossos olhos estão nos céus, irmãos, nós entenderemos muito bem isso e enfrentaremos com muito mais esperança e disposição as nossas dores, os nossos sofrimentos. Pensar assim nos dá esperança, porque nós vemos que os nossos sofrimentos não são sem propósito. Às vezes a pessoa se pergunta, mas por quê? Por que aconteceu isso? Deus sabe, irmãos. Deus sabe o que aconteceu. Deus está governando as nossas vidas. Deus está com o seu Espírito habitando em nós, trabalhando em nós. Deus está usando nossas vidas para manifestar o seu Evangelho ao mundo e para abençoar outros, à medida que nós demonstramos a nossa fé diante das dores. Todo sofrimento que chega até nós tem um propósito glorioso que veio de Deus para nós. Cada um deles. E o maior exemplo, irmãos, de alguém que passou pelo sofrimento para o benefício dos outros, está na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio ao mundo. Ele veio a este mundo sofrer, padecer, sofrer injustiças, difamações, uma condenação injusta, ser pendurado no madeiro como um ladrão e um criminoso, quando era o Deus santo, santo, santo entre os homens. Mas ele sofreu, ele padeceu, ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu todos os sofrimentos desta vida, para que nós, sofrendo com ele, possamos também ser glorificados com ele e um dia entrarmos no céu para habitarmos com o nosso Senhor e Salvador em um banquete eterno, onde celebraremos eternamente com os santos de Deus, eternamente. Viveremos no céu, irmãos, com uma alegria bendita, com uma alegria que jamais terá fim. Nós habitaremos juntos, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais ansiedade, onde não haverá mais Covid, câncer,
nada, absolutamente nada, nenhuma dor. Um lugar onde toda lágrima, onde cada lágrima terá sido colhida e enxuta pela mão do próprio Senhor. Amém. Nós, irmãos, viveremos neste céu. E essa é a nossa maior esperança. Tenha esperança em Deus. Confie em Cristo. Confie no Senhor das nossas vidas. Não caiam nas falsas esperanças deste mundo, mas vivam a verdadeira esperança e tomem os verdadeiros remédios para a sua alma, que está aqui na palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Vamos orar?